Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ser escolhidas pela loteria, enquanto outras passam a vida inteira jogando e nunca conseguem ganhar nada? Será que existe realmente uma diferença de sorte ou há algo muito mais profundo, espiritual e energético acontecendo por trás dos bastidores? A verdade é que a loteria não é apenas números aleatórios. Ela é, acima de tudo, uma manifestação, um reflexo direto da energia que você emite para o universo. Quando você entende isso, descobre que pode alinhar sua mente, seu subconsciente e sua vibração para atrair o prêmio milionário que você tanto deseja. A maioria acredita que ganhar na loteria é apenas questão de acaso, mas você já percebeu que sempre existem aquelas histórias surpreendentes de pessoas comuns, muitas vezes endividadas, que de repente se tornam milionárias? Elas repetem uma frase simples, seguem um ritual noturno ou fazem uma oração antes de dormir, e no dia seguinte, ou poucos dias depois, tudo muda. Isso acontece porque elas aprenderam, consciente ou inconscientemente, a ativar a energia da manifestação. Ganhar na loteria não é sobre esperar o inesperado, é sobre criar conscientemente o inevitável. O universo funciona como um imenso espelho. Ele não entrega aquilo que você deseja com ansiedade, mas sim aquilo que você sente como verdade. Se antes de dormir você mergulha em sentimentos de derrota, medo e escassez, essa mesma energia continua se repetindo em sua vida. Mas, se você decide plantar no subconsciente frases de poder, declarações de vitória e emoções de abundância, sua mente começa a moldar a realidade de acordo com essa nova frequência. A loteria se torna apenas um canal, uma ponte para que a riqueza que já está destinada a você se manifeste. Imagine por um instante deitar-se hoje e, antes de fechar os olhos, declarar com firmeza e emoção: eu já ganhei na loteria. O prêmio é meu. Obrigado, universo. Essa simples repetição, feita 3 vezes, não é apenas um mantra vazio. Ela é um comando direto para o seu subconsciente. É como se você estivesse enviando uma ordem ao campo quântico, dizendo que a vitória já aconteceu e que tudo o que falta é a realidade material acompanhar o que já existe em sua consciência. Não é por acaso que tantos ensinamentos espirituais, desde Neville Goddard até os textos bíblicos, falam sobre a importância de assumir o estado desejado antes de vê-lo concretizado. Quando você afirma e sente que já é vencedor, mesmo antes do resultado, você se coloca exatamente na mesma frequência vibracional do prêmio. É como sintonizar uma estação de rádio. A música já está no ar, mas só quem gira o dial corretamente consegue ouvi-la. A loteria já está vibrando em sua vida. Basta que você alinhe sua mente para captar esse sinal. E talvez você esteja pensando agora: mas será que isso realmente funciona? Será que basta repetir 3 vezes uma frase para mudar meu destino? A resposta é: funciona quando você faz do jeito certo. O subconsciente não distingue imaginação de realidade. Se você consegue sentir a emoção real de já ter ganhado, seu corpo reage, sua mente reage e o universo responde. A dúvida enfraquece, mas a certeza cria. Por isso a chave não é repetir mecanicamente, mas mergulhar na emoção, visualizar o bilhete premiado em suas mãos, ouvir a voz anunciando seu nome, imaginar a alegria da sua família e sentir que isso já é parte da sua vida. Muitos não entendem, mas pequenos sinais começam a surgir quando você entra nesse estado. Talvez você sonhe com números, encontre coincidências misteriosas, receba um impulso de comprar o bilhete em um lugar específico. Nada disso é acaso. São as chamadas pontes de manifestação. Pequenos empurrões que o universo coloca no seu caminho para confirmar que a energia está funcionando. É nesse ponto que você precisa se manter firme, repetindo com fé e emoção, porque cada repetição é como uma semente plantada no terreno fértil da sua mente. E é exatamente isso que vamos fazer juntos a partir de agora. Ativar em você o poder da repetição consciente, transformar uma simples frase em um ritual noturno de vitória e abrir as portas para que o prêmio da loteria seja inevitavelmente atraído até você. E para que essa energia se torne ainda mais poderosa, quero que você participe agora de um ritual coletivo de manifestação aqui mesmo nos comentários.
Escreva com firmeza: eu já ganhei na loteria. Está feito. Obrigado, universo. Não subestime a força desse simples ato. Cada comentário não é apenas uma frase digitada, é uma declaração vibracional que se soma à energia de todos que estão assistindo a este vídeo. Quando dezenas, centenas ou até milhares de pessoas afirmam juntas a mesma vitória, cria-se uma corrente invisível que potencializa a manifestação individual de cada um. É como se a fé de um fortalecesse a fé do outro, e o universo recebesse esse coro como uma ordem coletiva de abundância. Escreva, declare, sinta. Não apenas leia essas palavras, mas permita que elas vibrem dentro de você. Imagine que, ao digitar, você já está assinando o cheque da sua própria vitória, selando o destino de riqueza que já é seu por direito divino. E se quiser reforçar ainda mais, adicione o valor que deseja receber, ou escreva para quem vai usar esse prêmio: eu já ganhei 10 milhões na loteria. Está feito. Eu ajudo minha família. Obrigado, universo. Essa personalização cria um vínculo emocional ainda mais forte com sua manifestação. E se esse conteúdo está mexendo com você, se está despertando essa chama de esperança e certeza, eu te peço, deixe o seu like agora mesmo. Não é apenas para apoiar o canal, mas porque o ato de clicar em gostei é também um gesto simbólico de dizer ao universo: eu aceito, eu recebo. Cada ação sua aqui é uma forma de reforçar essa energia de vitória. Além disso, se inscreva no canal e ative o sininho, porque todos os dias eu trago práticas, frases poderosas, rituais e técnicas espirituais que estão transformando a vida de milhares de pessoas. A sua jornada de manifestação não termina nesse vídeo. Esse é apenas o começo de uma série de encontros que vão te guiar para viver como alguém que já conquistou a loteria. Não fique de fora dessa corrente de abundância. A sua presença aqui não é coincidência. É um sinal de que você foi escolhido para estar entre os vencedores. Então, comente agora mesmo, declare sua vitória, deixe o like e se inscreva. O universo está atento às suas palavras, às suas ações e à sua energia neste exato momento. A maioria das pessoas passa a vida acreditando que ganhar na loteria é apenas uma questão de sorte, como se fosse algo reservado a poucos escolhidos pelo acaso. Elas olham para os resultados, veem os números sorteados e pensam: isso nunca vai acontecer comigo. É impossível. Mas o que essas pessoas não entendem é que a loteria não é apenas sobre estatística ou probabilidade. A loteria é, antes de tudo, um reflexo da energia que você carrega dentro de si e da consciência que você projeta para o universo. Quando você muda a forma como enxerga a si mesmo e a realidade ao seu redor, você altera o campo energético que atrai circunstâncias, oportunidades e até os resultados que parecem impossíveis. O segredo nunca esteve apenas nos números. O segredo está em como você vibra, em como você sente e no que você acredita antes mesmo de comprar o bilhete. Você já percebeu que algumas pessoas parecem ter uma estrela especial? Sempre recebem presentes inesperados, encontram dinheiro no chão, são sorteadas em promoções sem nem se esforçar. Isso não é coincidência. É a energia delas atraindo situações que correspondem ao que elas já acreditam ser possível. Da mesma forma, ganhar na loteria é alinhar sua vibração com o estado de já ser milionário, de já ter recebido, de já estar vivendo a abundância. Quando você vai dormir todas as noites com pensamentos de dívida, medo e escassez, sua mente subconsciente grava essas imagens e recria, dia após dia, mais situações que reforçam a falta. Mas quando você decide mudar o que coloca dentro da sua mente antes de dormir, quando você planta frases poderosas de vitória e imagens de prosperidade, o subconsciente começa a trabalhar a seu favor. Ele envia sinais, abre caminhos, reorganiza situações e prepara coincidências que levam você diretamente para a experiência de ganhar. É por isso que tantas tradições espirituais, desde orações antigas até os ensinamentos modernos da lei da atração, reforçam a importância de repetir declarações antes de dormir. A noite é o momento em que sua mente fica mais aberta para aceitar novas programações, e é exatamente nesse instante que você pode reescrever o seu destino. Ganhar na loteria, então,
Não é sobre esperar que um milagre aleatório aconteça. É sobre criar o milagre conscientemente. É sobre assumir a identidade do vencedor antes de ver o resultado. É sobre dizer a si mesmo: eu já ganhei. A vitória já é minha. Obrigado, universo. Quando você repete isso 3 vezes, com fé e emoção, está dando ao subconsciente uma ordem clara, sem espaço para dúvidas. O subconsciente não trabalha com talvez ou quem sabe. Ele responde ao que você declara como certeza. E quando você envia essa certeza com intensidade, o universo se move para confirmar aquilo que você já assumiu como verdade. Talvez, neste momento, você esteja se perguntando: mas como isso pode realmente influenciar o sorteio? O que acontece é que a energia da manifestação não precisa controlar números diretamente. Ela abre as pontes invisíveis, cria sincronicidades, inspira ações que parecem pequenas, mas que fazem toda a diferença. Você pode ser levado a comprar o bilhete em um dia específico, em um lugar diferente, ou sentir um impulso de escolher os números de uma forma que nunca havia tentado antes. Nada disso é acaso. É a manifestação guiando você, respondendo à vibração que você plantou. Por isso, a grande promessa que eu faço a você hoje é simples. Se você aplicar esse ritual noturno, repetindo apenas 3 vezes antes de dormir, com emoção verdadeira, você vai começar a perceber sinais, sentir mudanças, notar coincidências que parecem mensagens diretas do universo. Não é teoria, é prática. Não é fantasia, é manifestação real. Essa técnica já transformou vidas, já mudou histórias e pode ser exatamente o que vai abrir as portas da sua vitória. Agora eu quero que você permaneça aqui comigo, porque ainda vou te guiar passo a passo nesse processo. Mas antes, quero que você entenda algo muito importante. Cada palavra que você ouve aqui, cada frase que você internaliza, já está reprogramando sua mente. Você não está apenas assistindo a um vídeo, você está participando de um ritual coletivo de energia, onde todos que assistem fortalecem uns aos outros. E no momento certo, eu vou pedir que você declare nos comentários algumas frases específicas, porque essas declarações não são apenas engajamento, elas são parte da sua prática de manifestação. Ao comentar, você não está apenas interagindo, está criando um contrato espiritual com o universo. Então continue comigo, porque agora vamos mergulhar ainda mais fundo na base espiritual que sustenta essa técnica poderosa, e é nesse ponto que tudo começa a se tornar claro. O subconsciente é como um campo fértil, e tudo o que você planta nele antes de dormir floresce na sua realidade. Imagine que sua mente funciona exatamente como um terreno pronto para receber sementes. Se você joga sementes de medo, dúvida e escassez, o que nasce são mais situações de falta, de contas acumuladas, de portas fechadas. Mas se você decide plantar sementes de vitória, prosperidade, abundância e a certeza de já ter conquistado o prêmio da loteria, o que floresce é exatamente isso: circunstâncias alinhadas com a sua nova identidade de milionário. É nesse ponto que a manifestação deixa de ser apenas um conceito bonito e passa a ser uma prática diária que reprograma a sua vida. Neville Goddard, um dos grandes mestres da lei da Assunção, sempre ensinou que você não atrai aquilo que deseja, mas sim aquilo que você já é em consciência. E o que significa isso na prática? Significa que, enquanto você se vê como alguém que está esperando ganhar, está torcendo para um dia ser escolhido, você continua vivendo no estado de espera. Mas quando você assume dentro de si que já ganhou, que já é o dono do bilhete premiado, e já está vivendo a abundância, sua mente começa a agir como um ímã que puxa experiências que confirmam essa verdade. A loteria não é sorte, é um reflexo da sua consciência. A lei da Assunção nos mostra que tudo o que você assume como verdadeiro em sua mente se torna inevitavelmente sua realidade. Se você vai dormir todos os dias repetindo mentalmente: eu já ganhei na loteria, eu sou milionário, obrigado, universo, você está assumindo esse estado de vitória como já realizado. E, ao acordar, o seu subconsciente começa a organizar pensamentos, emoções e até coincidências externas para provar que você tinha razão. É assim que funcionam as pontes invisíveis da manifestação. Você pode pensar que isso é apenas imaginação,
mas não é. A imaginação é a ferramenta criadora mais poderosa que temos. Quando você imagina com emoção e clareza, o subconsciente não distingue entre o que é vivido na mente e o que é vivido no mundo físico. Se você consegue sentir a alegria de ver os números certos aparecendo, a emoção de segurar o bilhete premiado nas mãos, a gratidão de abraçar sua família e dizer que agora vocês têm uma vida nova, o seu corpo reage como se isso já fosse real. E quando o corpo reage, a energia ao seu redor muda. Essa nova energia é o sinal que o universo recebe para abrir caminhos, mover peças e criar circunstâncias que fazem essa realidade se materializar. É exatamente por isso que tantos praticantes da manifestação falam sobre a importância do estado de sono. É quando a mente consciente relaxa e o subconsciente fica aberto, receptivo, pronto para ser programado. Nesse momento, repetir frases de poder não é apenas um exercício mental, é uma forma de plantar sementes em solo fértil. Tevye dizia que no estado de sonolência, a imaginação assume sua forma mais criadora, ou seja, aquilo que você repete e sente antes de dormir se torna a matéria-prima do que você viverá nos dias seguintes. Agora pense, quantas vezes você foi dormir preocupado, angustiado, imaginando dívidas, fracassos ou problemas? E quantas vezes esses mesmos problemas pareceram se repetir no dia seguinte, como se estivessem presos em um ciclo? Isso acontece porque o subconsciente grava essas imagens e continua projetando-as na sua vida. Mas a boa notícia é que você pode quebrar esse ciclo hoje, mudando o que decide plantar no campo da sua mente. Se você substituir a preocupação pela certeza da vitória, a escassez pela gratidão pela abundância, o medo pelo sentimento de já ser milionário, o subconsciente começará a florescer em outra direção. E é nesse ponto que você entende por que alguns chamam a manifestação de ciência espiritual. Não é apenas um ato de fé cega, é um processo mental, energético e espiritual comprovado pela experiência de milhares de pessoas ao redor do mundo. Pessoas que declararam vitória antes de verem provas, que repetiram frases simples antes de dormir e que dias depois foram surpreendidas com resultados. Histórias reais de pessoas comuns que descobriram que a loteria não está fora delas, mas dentro daquilo que acreditam e assumem como verdade. Eu quero que você perceba, neste momento, que você também pode fazer parte dessas histórias. Você não está aqui por acaso, e se o universo te trouxe até esse vídeo, é porque existe uma mensagem clara sendo entregue a você. É hora de assumir sua vitória. Para fixar essa ideia ainda mais no seu subconsciente, no final desse vídeo, eu vou pedir que você declare nos comentários frases específicas como "Eu já sou milionário" ou "O prêmio já é meu, está feito". Essas declarações não são apenas palavras escritas, são sementes plantadas, são decretos vibracionais que se unem à energia de todos que estão assistindo aqui. Mas antes de chegarmos a esse ponto, eu quero aprofundar com você a prática da imaginação criadora, porque é nela que está o verdadeiro segredo de transformar desejo em realidade. E é exatamente para lá que vamos agora. Agora que você já entende o princípio universal que governa a manifestação, chegou o momento de aprender a técnica central, o ritual das 3 repetições antes de dormir. Essa prática é simples, mas poderosa, porque atua diretamente no subconsciente, que é o verdadeiro criador da sua realidade. Não importa se você já tentou de tudo e nunca viu resultado, porque quando você aplica essa técnica da forma correta, algo começa a se mover em sua energia e o universo passa a responder com sinais claros de que a vitória está a caminho. Todas as noites, antes de fechar os olhos, você vai preparar o seu corpo e a sua mente para receber a abundância. O primeiro passo é respirar fundo. Inspire lentamente, segure o ar por alguns segundos e depois solte devagar. Esse processo não é apenas relaxante, ele ajuda a acalmar os pensamentos da mente consciente, aquela parte que vive duvidando, questionando e sabotando os seus desejos. Quando você respira profundamente, você manda um sinal ao seu corpo de que é hora de soltar o controle e permitir que o subconsciente assuma o comando. Com a mente mais calma, você vai repetir a frase de poder 3 vezes.
Apenas 3 vezes, porque o número 3 carrega uma força simbólica muito grande. Ele representa equilíbrio, manifestação e completude. Então, com a voz interna firme, você declara: eu já ganhei na loteria, o prêmio é meu. Obrigado, universo. A cada repetição, permita que as palavras penetrem fundo em sua mente, como se fossem sementes plantadas em um solo fértil. A chave aqui não está apenas em dizer a frase, mas em sentir cada palavra como se fosse verdade absoluta. Quando você diz, eu já ganhei na loteria, não fale como quem deseja ou imagina que um dia vai acontecer. Fale como quem está confirmando algo que já é realidade. Veja-se segurando o bilhete premiado. Escute as pessoas te parabenizando. Sinta a alegria no peito, as lágrimas de gratidão escorrendo pelo rosto. Permita-se viver essa cena como se já tivesse acontecido. Depois, ao dizer o prêmio é meu, entre no estado de posse, de certeza. Não existe espaço para dúvida, não existe espaço para talvez. O prêmio já está em suas mãos. Ele já foi entregue a você pelo universo. Imagine a sua conta bancária mudando. Imagine o gerente do banco te chamando para uma sala especial. Imagine o sorriso da sua família ao descobrir que a vida de todos mudou para sempre. Esse é o momento de se apropriar dessa vitória com todo o seu ser. E por fim, quando você declara obrigado universo, você sela o ritual com gratidão. A gratidão é a emoção que confirma a manifestação, porque ninguém agradece pelo que não acredita já ter recebido. Quando você agradece de coração, você envia ao universo um sinal de que está pronto para receber, de que já aceitou o presente. É como assinar o recibo da sua vitória espiritual. Esse pequeno ritual, feito apenas 3 vezes antes de dormir, tem o poder de reprogramar seu subconsciente noite após noite. E quanto mais emoção você colocar nele, mais rápido você começa a perceber mudanças. Talvez nos primeiros dias você note apenas pequenos sinais. Sonhar com números, ouvir alguém falar de loteria do nada, sentir um impulso de comprar um bilhete em um local específico. Mas não ignore esses sinais, porque eles são a resposta inicial do universo dizendo: eu ouvi o seu pedido, eu já estou trazendo a sua vitória. É importante lembrar que esse processo não deve ser feito de forma mecânica. Não basta repetir como um papagaio. O que faz a diferença é a intensidade do sentimento. Por isso, cada vez que você praticar, envolva-se emocionalmente, veja a cena, sinta no corpo, viva no presente a realidade que deseja atrair. O subconsciente precisa dessa experiência vívida para gravar a nova identidade de vencedor. E para que essa técnica se torne ainda mais poderosa, eu quero propor algo especial a você. Quando terminar este vídeo, vá até os comentários e escreva exatamente a frase do ritual. Eu já ganhei na loteria. O prêmio é meu. Obrigado, universo. Essa declaração escrita é como reforçar a semente plantada. É como se você estivesse assinando um contrato com a abundância. E se você quiser potencializar ainda mais, escreva o valor que deseja receber. Declare como se já tivesse acontecido. Ao fazer isso, você não estará apenas interagindo, estará criando um decreto vibracional diante de centenas de testemunhas espirituais que estão aqui assistindo junto com você. Agora respire fundo mais uma vez e prepare-se, porque no próximo passo eu vou te mostrar como histórias reais de transformação comprovam que essa técnica funciona e você vai perceber que não está sozinho nessa jornada. Maria era uma mulher comum, como tantas que você conhece. Trabalhava longas horas todos os dias, tinha dívidas acumuladas, vivia com a sensação de que nunca conseguiria sair daquela rotina sufocante. Cada vez que olhava para as contas sobre a mesa, parecia que o peso do mundo estava sobre seus ombros. E como muita gente, ela jogava na loteria de vez em quando, sempre com aquele misto de esperança e descrença. No fundo, Maria queria acreditar que sua vida podia mudar, mas as vozes internas repetiam: isso é impossível. Só os outros ganham. Nunca vai ser você. Foi então que ela decidiu experimentar algo diferente. Uma amiga lhe falou sobre o poder da manifestação e da repetição consciente antes de dormir. No começo, Maria duvidou. Afinal, parecia simples demais para ser verdade. Mas, cansada de ver a vida escapar entre os dedos, ela resolveu dar uma chance.
Todas as noites, pouco antes de adormecer, ela respirava fundo, fechava os olhos e repetia 3 vezes a frase: Eu já ganhei na loteria. O prêmio é meu. Obrigado, universo. Na primeira noite, confesso que ela riu sozinha, achando aquilo meio ridículo. Na segunda, já começou a sentir algo diferente, uma pequena chama de esperança que há muito tempo não experimentava. Na terceira, sua mente começou a criar imagens vívidas. Ela via o bilhete em suas mãos, sentia a alegria explodindo em seu coração, imaginava contando para a família que tudo havia mudado. Na quarta e quinta noite, esse ritual já não era uma obrigação, era um momento sagrado do seu dia, em que ela realmente sentia que o universo estava ouvindo. E então, algo começou a acontecer. Na sexta noite, ela sonhou que via números flutuando diante dela, números que pareciam brilhar como sinais enviados pelo próprio destino. Acordou com uma sensação estranha de que algo grande estava chegando. Na sétima noite, a emoção ao repetir as frases foi tão intensa que Maria adormeceu com lágrimas de gratidão escorrendo pelo rosto. Ela não tinha visto ainda o resultado no mundo físico, mas dentro dela já era real. No oitavo dia, Maria decidiu comprar um bilhete sem grandes expectativas, mas com uma sensação interna diferente. Quando saiu o resultado, algo incrível aconteceu. Ela havia ganhado um prêmio considerável, não apenas um pequeno valor, mas uma quantia suficiente para quitar dívidas, respirar em paz e começar uma nova fase da vida. Para muita gente, aquilo teria sido apenas sorte, um acaso, uma coincidência. Mas Maria sabia que não era sorte. Ela tinha atraído aquele prêmio porque decidiu alinhar sua consciência com a vitória. Esse exemplo mostra exatamente como funciona a manifestação. Maria não ficou apenas esperando que algo acontecesse. Ela se conectou com o universo, programou sua mente subconsciente e criou um estado interno de certeza. A loteria, naquele caso, foi apenas o canal através do qual o universo respondeu ao que ela já tinha aceitado como verdade. É como se a vida estivesse esperando apenas que ela dissesse: sim, eu recebo, eu aceito. E essa não é apenas a história de Maria. Ela representa milhares de pessoas que decidiram mudar sua energia e testemunharam transformações que pareciam impossíveis. Pessoas que estavam endividadas, desesperançosas, sem perspectivas e que encontraram na repetição consciente um portal para uma nova realidade. A diferença entre quem continua preso à escassez e quem alcança a abundância está na decisão de acreditar e praticar. Talvez, enquanto você ouve essa história, você já esteja se imaginando no lugar de Maria. Talvez você esteja pensando em como seria segurar o bilhete premiado, como seria abraçar sua família e dizer: conseguimos, nossa vida mudou. Esse exercício de imaginar não é apenas fantasia. É exatamente isso que desperta o poder criador dentro de você. E é por isso que eu quero propor algo a você. No final deste vídeo, vá até os comentários e escreva como se sua vitória já tivesse acontecido. Você pode escrever frases como: eu já ganhei na loteria, está feito, ou obrigado, universo, pelo meu prêmio milionário. Quando você escreve, você não apenas participa, mas reforça a energia coletiva que está sendo criada aqui. E lembre-se, cada história de transformação começa com um primeiro passo. Maria apenas decidiu acreditar por 7 noites, e na 8ª algo grandioso aconteceu. O próximo a viver isso pode ser você. E para te mostrar como isso é possível, eu vou te explicar agora de forma clara como o subconsciente transforma essas declarações em realidade e como cada repetição noturna é capaz de programar seu destino. O subconsciente é a chave que separa aqueles que apenas sonham em ganhar na loteria daqueles que realmente conseguem alinhar sua energia para manifestar o prêmio. Diferente da mente consciente, que vive duvidando, questionando e racionalizando tudo, o subconsciente não distingue o que é realidade do que é imaginação. Ele aceita como verdadeiro aquilo que você repete com emoção, intensidade e clareza. É por isso que tantas pessoas passam a vida inteira presas a padrões de escassez, porque elas alimentam o subconsciente com imagens de dívidas, preocupações e falta, e a mente apenas reproduz esse filme no mundo físico. Quando você repete uma frase de poder como: eu já ganhei na loteria,
o prêmio é meu, obrigado, universo. E faz isso com emoção. Não está apenas jogando palavras ao vento. Está gravando no subconsciente uma nova identidade, a identidade de vencedor. A cada repetição sentida, o cérebro começa a reorganizar conexões, o corpo passa a reagir como se aquilo já fosse real, e a sua energia muda. É como se você entrasse em uma nova frequência, e essa frequência se tornasse um ímã que atrai circunstâncias compatíveis com o que você declarou. Imagine alguém que passa a vida repetindo frases negativas, mesmo sem perceber. Frases como: eu nunca tenho sorte, isso não é para mim. Eu não nasci para ser rico. O subconsciente recebe essas palavras e as transforma em realidade, porque ele não questiona, não filtra, apenas executa. Agora, quando você substitui essas frases de escassez por declarações de vitória, você começa a reprogramar a base da sua mente. Você deixa de ser aquele que espera pela sorte e passa a ser aquele que já vive a abundância. Essa mudança de identidade é o que faz toda a diferença. A ciência moderna também nos mostra como isso funciona. Estudos de neurociência provam que, quando você imagina uma situação com clareza e emoção, o cérebro ativa as mesmas áreas como se você realmente estivesse vivendo aquela experiência. Isso significa que, ao se imaginar segurando o bilhete premiado, ao sentir o coração acelerado de felicidade, ao ver mentalmente os números certos sendo sorteados, seu cérebro está registrando essa experiência como real. O corpo reage com sensações físicas, a emoção se espalha e o subconsciente grava essa nova realidade como parte de quem você é. E é exatamente nesse ponto que a mágica acontece. Porque, uma vez que o subconsciente aceita essa nova identidade, ele começa a trabalhar incansavelmente para transformar isso em sua vida externa. Ele vai te guiar a ter pensamentos diferentes, sentir impulsos novos, tomar pequenas decisões que parecem banais, mas que vão criar a ponte até a vitória. O subconsciente pode te levar a comprar o bilhete certo, no lugar certo, na hora certa. Pode te fazer ter sonhos reveladores com números ou sentir uma intuição poderosa que você nunca teria se estivesse preso ao padrão antigo de escassez. Por isso, é tão importante repetir a frase com emoção antes de dormir. É nesse momento que a mente consciente relaxa, que as barreiras da dúvida ficam mais fracas e que o subconsciente se abre como um campo fértil. Cada palavra, cada declaração, cada visualização feita nesse estado é uma semente plantada no terreno da sua mente. E como todo terreno fértil, mais cedo ou mais tarde, aquilo que você plantou floresce. Se você planta abundância, floresce abundância. Se você planta vitória, floresce vitória. Talvez você esteja sentindo neste momento a força dessa verdade. Talvez já tenha percebido que, durante este vídeo, imagens começaram a se formar na sua mente. Você se vê sorrindo, você se vê mudando de vida, você se vê comemorando com a família. Isso não é coincidência. Isso já é o subconsciente reagindo ao que você está ouvindo. Por isso, eu quero propor a você um exercício simples. Permita que essas imagens cresçam. Se entregue a elas, sinta como se fosse real agora. E no final deste vídeo, eu vou pedir que você vá até os comentários e escreva frases como: eu sou um vencedor, ou minha mente já aceitou o prêmio da loteria. Essas declarações escritas são como reforços no processo de gravação subconsciente, e quando centenas de pessoas escrevem juntas, o efeito coletivo se multiplica. E a partir daqui, quero te mostrar algo ainda mais importante. Por que tantas pessoas falham nesse processo, onde a maioria erra sem perceber, e como evitar esse erro fatal para que sua manifestação realmente aconteça? É exatamente sobre isso que vamos falar agora. Existe um ponto crucial que muitas pessoas não percebem quando começam a praticar técnicas de manifestação para ganhar na loteria. E é justamente aqui que a maioria falha. Elas ouvem falar do poder das afirmações, entendem que precisam repetir frases antes de dormir, mas acabam transformando isso em um exercício mecânico, vazio de emoção. Apenas repetem as palavras como se estivessem lendo uma receita ou decorando uma lista de compras, sem colocar energia, sem realmente acreditar, sem sentir.
E é exatamente isso que bloqueia o processo de manifestação. O subconsciente não responde apenas às palavras, ele responde ao sentimento que acompanha essas palavras. É o sentimento que imprime a nova realidade na mente. Quando você declara, eu já ganhei na loteria, o prêmio é meu, obrigado, universo, sem emoção, como se fosse um simples mantra repetido no automático, sua mente subconsciente não recebe a mensagem com força. Pelo contrário, ela pode até interpretar isso como contradição, porque uma parte sua continua vibrando na escassez e outra tenta afirmar riqueza. Esse conflito interno gera estagnação e nada acontece. Outro erro muito comum é a dúvida. Talvez a pessoa comece bem, repetindo com entusiasmo nas primeiras noites, mas logo os pensamentos sabotadores aparecem. Será que isso funciona mesmo? E se eu estiver me iludindo? E se nada acontecer? Esses pensamentos, por menores que pareçam, são como veneno dentro da prática. Eles cancelam a semente plantada e fazem o subconsciente voltar ao padrão antigo. Neville Goddard dizia que duvidar é criar uma nova suposição, a de que não vai acontecer. Ou seja, cada dúvida é uma nova manifestação contrária ao que você deseja. Por isso, é essencial que você entenda que o segredo não está na quantidade de repetições, mas na qualidade delas. Não é repetir 20, 50 ou 100 vezes. É repetir 3 vezes com emoção verdadeira, como se já tivesse acontecido. É fechar os olhos e realmente sentir o bilhete premiado em suas mãos, a felicidade explodindo no peito, a voz anunciando os números e confirmando sua vitória. É agradecer com tanta intensidade que o corpo inteiro se arrepia. Essa emoção é o código que abre as portas do subconsciente e faz a manifestação se tornar inevitável. Pense por um momento. Se alguém te ligasse agora e dissesse que você realmente ganhou, como você reagiria? Você conseguiria simplesmente repetir, ganhei, ganhei, sem sentir nada? Claro que não. Seu corpo vibraria, você choraria, sua mente entraria em êxtase. É exatamente esse tipo de emoção que você precisa trazer para as repetições noturnas. O subconsciente só aceita aquilo que é sentido como real. E aqui vai outro alerta importante. Não misture sua prática com energia de desespero. Tem gente que repete as frases pensando, preciso ganhar, se não der certo minha vida acabou. Essa energia de desespero não manifesta abundância, manifesta mais escassez, porque está carregada de medo. O que você precisa sentir é gratidão e certeza, como quem já recebeu, como quem já está vivendo a vitória. O universo não responde à pressa, ele responde à convicção. Por isso, quando for praticar, desligue-se das preocupações. Respire fundo, solte a tensão, entre em um estado de calma e confiança. A cada repetição, imagine que está assinando um contrato espiritual com o universo. O contrato não precisa de testemunhas externas, porque a maior testemunha é o seu próprio subconsciente. E quanto mais clara for a emoção, mais forte será o registro desse contrato. Muitas pessoas que compartilham histórias de sucesso na manifestação dizem que a grande virada aconteceu justamente quando pararam de fazer no automático e começaram a realmente viver cada frase como verdade. Algumas afirmam que chegaram a rir sozinhas ou chorar de emoção durante as repetições, porque sentiram tão intensamente a vitória que o corpo não conseguiu conter a energia. Esse é o ponto que transforma a prática em realidade. E eu quero que você reflita sobre isso agora. Será que você tem feito suas repetições de forma mecânica ou com emoção real? Será que você tem se entregado ao sentimento de já ser um vencedor ou ainda está apenas testando para ver se funciona? Essa resposta só você pode dar a si mesmo. Mas lembre-se, o subconsciente é como uma terra fértil. Se você planta com dúvida, colhe incerteza. Se planta com emoção, colhe abundância. No final deste vídeo, eu vou pedir que você escreva nos comentários uma frase poderosa que vai ajudar a fixar esse alerta no seu subconsciente. Algo como, eu sinto a vitória agora, ou minha emoção cria minha realidade. Escrevendo isso, você reforça o compromisso de não deixar sua prática se tornar mecânica e, ao mesmo tempo,
ativa a energia coletiva de todos que estão aqui. E já que estamos falando sobre erros e acertos, existe um ponto ainda mais profundo nesse processo: o modo como o universo usa coincidências e sinais aparentemente pequenos para construir a ponte até a sua vitória. E é sobre isso que eu vou te mostrar na próxima parte. Uma das partes mais fascinantes da manifestação é aquilo que Neville Goddard chamava de ponte dos incidentes. Muitas pessoas acreditam que, ao declarar vitória, ao repetir frases de poder e ao sentir como se já tivessem ganhado na loteria, o resultado deveria aparecer imediatamente, como num passe de mágica. Mas, na verdade, o universo trabalha através de sinais, de pequenas pistas, de acontecimentos aparentemente aleatórios, que, quando vistos com atenção, mostram que sua nova realidade já começou a se materializar. Esses acontecimentos não são coincidências. Eles são confirmações de que a semente que você plantou no subconsciente está crescendo e começando a dar frutos. Talvez você sonhe com números, e esses números aparecem de forma tão clara e insistente que não dá para ignorar. Não é apenas um sonho comum, mas um recado simbólico, um lembrete de que a energia que você emitiu está voltando em forma de mensagem. Outras vezes, você pode sentir um impulso repentino de comprar o bilhete em um lugar diferente, em um horário que nunca teria considerado antes. Você passa em frente a uma lotérica, sente algo estranho no peito, como uma voz interna dizendo: "Entre agora." E quando segue essa intuição, descobre depois que aquele foi o momento perfeito. Outra forma como a ponte dos incidentes se manifesta é através de pessoas. De repente, alguém começa a falar sobre loteria perto de você, sem que o assunto estivesse em pauta. Pode ser um amigo, um vizinho, até mesmo uma conversa que você escuta por acaso na rua. Isso não é acaso. É o universo usando outras pessoas como instrumentos para te lembrar que sua energia está ativa, que seu eu milionário já está te guiando. E há ainda sinais mais sutis, mas igualmente poderosos. Você pode começar a ver números repetidos com frequência, como 11, 11, 77, 333, ou sequências que parecem te perseguir no relógio, em placas de carro, em notas fiscais. Você pode notar símbolos de abundância aparecendo em seu caminho. Uma música que fala de riqueza, uma notícia sobre ganhadores da loteria, até mesmo propagandas que parecem falar diretamente com você. Esses sinais são formas do universo te mostrar que a ponte está sendo construída. O importante é entender que a ponte dos incidentes não precisa fazer sentido lógico para a mente consciente. Muitas vezes, olhando de fora, parece apenas uma coincidência sem importância. Mas, se você está alinhado com sua manifestação, precisa aprender a reconhecer esses sinais como degraus no caminho. Cada detalhe é parte do enredo que o universo está escrevendo para te levar até a sua vitória. É como se sua versão milionária, que já existe em outra camada da realidade, estivesse puxando você para se encontrar com ela. Quando você reconhece a ponte dos incidentes, algo mágico acontece. A fé aumenta. Você percebe que não está sozinho, que há uma força maior organizando tudo. Esse reconhecimento é como regar a semente plantada no subconsciente. Ao invés de duvidar, você passa a confiar ainda mais, e essa confiança acelera o processo. É como se você dissesse ao universo: "Eu entendi o sinal, eu aceito, continue me guiando." Agora é importante também não cair no erro de querer controlar cada detalhe. Algumas pessoas tentam interpretar obsessivamente cada coisa que acontece, e isso gera ansiedade. A ponte dos incidentes deve ser vivida com naturalidade. Você apenas observa, sente a sincronicidade e segue os impulsos internos. Não é sobre decifrar tudo, mas sobre se deixar conduzir. Quando o universo quer te levar até a vitória, ele sabe exatamente como te guiar. Sua única tarefa é estar atento e disposto a seguir os sinais. Talvez, enquanto você ouve isso, você esteja se lembrando de situações que já aconteceram na sua vida. Momentos em que algo aparentemente pequeno te levou a uma oportunidade incrível. Isso é a ponte dos incidentes em ação. E quando aplicada à manifestação da loteria, esses sinais se tornam ainda mais claros, porque sua intenção é específica e sua emoção é intensa.
Por isso, no final deste vídeo, eu vou pedir que você vá até os comentários e escreva uma frase poderosa que vai selar o seu compromisso com esses sinais. Algo como: eu sigo os sinais do meu eu milionário. Ou: o universo me guia até o bilhete premiado. Ao escrever isso, você não apenas reforça sua fé, mas também cria um ritual coletivo com todos os que estão aqui, transformando cada comentário em mais energia de confirmação. E já que falamos sobre sinais e intuições, eu quero agora te conduzir a uma prática guiada que vai potencializar ainda mais sua conexão com essa energia. Uma prática simples, mas extremamente poderosa, que você pode fazer ainda hoje, antes de dormir, para sentir, de forma intensa, que a vitória já é sua. Agora chegou o momento mais importante de tudo o que estamos construindo juntos até aqui: a prática guiada. É aqui que você transforma conhecimento em experiência, intenção em energia, palavras em realidade. Até agora, você entendeu o princípio universal, descobriu como o subconsciente funciona, aprendeu a técnica das 3 repetições e até reconheceu a ponte dos incidentes que o universo coloca no seu caminho. Mas nada disso terá impacto real se você não aplicar de forma consciente, colocando sua mente, sua emoção e seu coração nesse ritual. É exatamente isso que eu quero que você faça a partir de hoje. Antes de dormir, quando a mente consciente estiver mais calma e o subconsciente mais receptivo, prepare-se. Deite-se confortavelmente, feche os olhos e respire fundo. Inspire lentamente, segure o ar por alguns segundos e depois solte, sentindo toda a tensão indo embora. Faça isso 3 vezes para entrar em um estado de paz e abertura. Agora, com o corpo relaxado, você vai repetir a frase de poder: eu já ganhei na loteria, o prêmio é meu. Obrigado, universo. Repita exatamente 3 vezes, nem mais, nem menos, porque o número 3 carrega a energia da manifestação, da completude e da criação. Mas lembre-se, não é sobre repetir mecanicamente. É sobre sentir cada palavra como se já fosse a sua verdade. Ao dizer eu já ganhei na loteria, imagine-se segurando o bilhete premiado nas mãos. Veja os números sendo anunciados. Sinta a alegria explodindo no seu peito. Ao declarar o prêmio é meu, entre no estado de posse, como se já tivesse recebido a fortuna. Veja o dinheiro na sua conta. Imagine as compras, as viagens, os abraços da sua família, a vida nova que começa agora. E quando disser obrigado, universo, deixe a gratidão tomar conta de você. Agradeça com tanta intensidade que o seu corpo inteiro sinta essa energia. A gratidão é a chave que confirma para o subconsciente que você já recebeu, que não existe espaço para dúvidas. Esse ritual noturno é como plantar uma semente todos os dias no campo fértil da sua mente. E cada vez que você faz isso com emoção, a semente cresce mais forte, até se tornar impossível de ser ignorada. O subconsciente começa a reorganizar sua energia, e o universo responde, abrindo portas, criando sincronicidades e colocando você exatamente no caminho certo. É por isso que você precisa praticar com dedicação, todos os dias, até que essa nova realidade esteja tão impregnada em você que se torne inevitável. E agora, eu quero propor algo ainda mais poderoso: transformar esse exercício em um ritual coletivo. Não basta apenas você praticar sozinho, porque quando centenas ou até milhares de pessoas se unem na mesma intenção, a energia se multiplica de forma exponencial. Por isso, eu quero que você participe desse movimento aqui nos comentários. Escreva como se já tivesse acontecido. Declare com convicção: eu já ganhei X milhões, está feito. Substitua o X pelo valor que você deseja atrair. Pode ser 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões. Não importa o número. O que importa é a certeza com que você escreve. Quando você digita isso nos comentários, não está apenas interagindo com o vídeo. Você está selando um pacto com o universo. Você está colocando sua energia junto com a energia de todos que estão aqui, criando uma corrente vibracional tão forte que é impossível não gerar resultados. Imagine centenas de pessoas declarando a mesma coisa, ao mesmo tempo, todos os dias. É como se uma onda de energia de abundância fosse lançada no universo, reforçando sua manifestação
e acelerando o processo. Então, hoje mesmo, antes de dormir, faça a prática guiada. Respire, repita a frase 3 vezes, sinta a vitória, viva essa realidade. E depois volte aqui e declare nos comentários: eu já ganhei X milhões, está feito. Esse é o seu compromisso, a sua semente, o seu contrato espiritual com o universo. E se você quiser potencializar ainda mais, escreva também: obrigado, universo, pela minha vitória na loteria. Essas palavras não são apenas letras na tela, elas são vibrações, decretos que se somam a um ritual coletivo de manifestação. E já que estamos ativando juntos essa energia de forma tão intensa, eu quero que você continue comigo, porque no próximo passo eu vou elevar ainda mais a sua consciência, mostrando que você não está tentando ganhar na loteria, mas sim lembrando que já venceu. Você precisa compreender algo profundo. Quando falamos sobre manifestar a loteria, não estamos falando de pedir, de suplicar, de implorar por um milagre. O verdadeiro segredo é que você não está pedindo nada à loteria. Você está apenas lembrando que já venceu. Existe uma versão sua, em uma linha de realidade paralela, que já recebeu o prêmio, que já segurou o bilhete premiado, que já vive a vida de abundância com liberdade financeira, com sua família feliz e todas as portas abertas. O que você faz com cada repetição, com cada visualização, com cada declaração, é simplesmente alinhar-se com essa versão vencedora de si mesmo e permitir que ela se torne sua experiência aqui e agora. O prêmio já é seu. Ele sempre foi. Ele já existe em algum lugar do tempo e do espaço, aguardando apenas que você aceite. O universo não trabalha com falta. Ele não conhece limites. É a mente humana que coloca barreiras, que cria dúvidas, que insiste em acreditar que algo é impossível. Mas quando você assume a consciência de vencedor, quando você se vê como milionário, o impossível deixa de existir. Você passa a viver na vibração da certeza, e essa vibração é a chave que abre todas as portas. Perceba como isso muda completamente a forma de encarar a manifestação. Você não está tentando convencer o universo a te dar algo que ainda não existe. Você está, na verdade, reconhecendo que já possui, que já recebeu, que já faz parte da sua realidade. É como sintonizar uma estação de rádio. A música já está tocando, mas você só vai ouvi-la quando girar o botão para a frequência certa. Da mesma forma, a abundância já está vibrando, mas você só vai experimentá-la quando girar o dial da sua consciência para a frequência do já realizado. Esse é o verdadeiro convite. Parar de se ver como alguém que espera e começar a se ver como alguém que já tem. A cada repetição, você reforça essa identidade. A cada visualização, você se aproxima mais do eu milionário que já existe. A cada declaração escrita nos comentários, você não apenas manifesta para si mesmo, mas fortalece a energia coletiva de todos que estão aqui, criando um campo magnético tão poderoso que atrai o prêmio inevitavelmente. Quando você entende isso, a pressão desaparece. Não há mais desespero, não há mais urgência. Existe apenas gratidão e certeza. Você dorme tranquilo, porque sabe que o universo já fez sua parte. Você caminha leve porque sabe que sua vitória já aconteceu. Você vive como se já fosse verdade, e justamente por viver assim, torna-se impossível não receber. A loteria é apenas o reflexo desse estado de consciência, a resposta física para uma vibração que você já emitiu. E agora eu quero que você sinta essa energia se expandindo dentro de você. Imagine-se repetindo em voz baixa: o prêmio já é meu. Eu aceito. Obrigado, universo. Deixe que essas palavras vibrem em cada célula do seu corpo. Sinta a emoção real de alguém que já conquistou. Permita que o arrepio, o calor, a alegria percorram você. Essa emoção é a prova de que a manifestação já começou a acontecer. E para selar esse momento, eu vou pedir que assim que este vídeo terminar, você escreva nos comentários: eu já venci. O prêmio é meu. Está feito. Escreva exatamente assim, com convicção, porque cada comentário é um decreto, cada palavra escrita é uma semente de vitória plantada. E quando centenas ou milhares de pessoas repetem a mesma frase, o campo energético se expande, criando um ritual coletivo capaz de mover montanhas. Então declare:
Escreva, viva e aceite. Você não está tentando ganhar. Você está apenas lembrando que já ganhou, que já venceu, que já faz parte dos escolhidos. O universo já selou sua vitória. O prêmio já é seu. Apenas aceite. E agora, prepare-se, porque a jornada não termina aqui.